Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de história. Dessa vez, iniciando o caderno 2, mais conhecido como o antepenúltimo caderno do primeiro ano. Vejam vocês, olha onde já chegamos, no antepenúltimo caderno do primeiro ano. Sim, faremos hoje o módulo 17. Eu sou o Fabiano, professor de História, e faço parte do grupo de professores do Colégio Objetivo. Nós terminamos o assunto Roma na nossa última aula. Vocês, inclusive, fizeram uma avaliação fundamentada em parte desse assunto. Pegamos o final de Grécia e o começo de Roma, como vocês bem sabem. E agora nós falaremos de um outro assunto, teoricamente. Porque, na verdade, o que nós veremos hoje, a história do Império Bizantino, é uma consequência do Império Romano do Oriente. Lembra? Teodósio havia dividido o Império Romano em duas partes no ano de 395, a partir da invasão dos Éulos em 476. Roma foi tomada e o Império Romano do Ocidente, de modo geral, foi ocupado e controlado pelas denominadas tribos bárbaras, e o Império Romano do Oriente sobreviveu e passou a ser denominado Império Bizantino. Isso é o assunto da aula de hoje e eu começo compartilhando o resumo com vocês. Começo compartilhando a minha tela, ok? Então vamos lá. Está aqui, ó. Correu mais do que deveria. História, módulo eu não coloquei, coloco agora para vocês, tá bom? Ó, módulo 17, ok? Primeira série do ensino médio são vocês, ok? Beleza, queridos. Então vamos lá. Ó. Agora sim, tá? Já vou falar do que se trata essa imagem daqui a pouco. Bom, Império Bizantino é o nome que se dá ao que antes nós chamávamos de Império Romano do Oriente, como eu já disse no comecinho das minhas palavras na aula de hoje. Então, o antigo Império Romano do Oriente, a parte leste do Império Romano, é denominada, a partir da queda do Império Romano Ocidental, certo? De Império Bizantino. Beleza? O Império Bizantino ele sobreviveu a praticamente 1000 anos depois da queda de Roma, certo? Tanto é que a queda do Império Bizantino, ou melhor dizendo, a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, se dará no ano de 1453, sinalizando, inclusive, o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Portanto, uma primeira informação de extrema importância, pois em breve falaremos da Idade Média, e uma das principais características a ser apontada será a descentralização política. Inclusive, fala-se que na Idade Média não havia senhor sem terras, não havia terras sem senhor feudal. Embora a Idade Média seja caracterizada pela descentralização política, é necessário lembrar que dois impérios se desenvolveram no período. Um deles é o Império Bizantino, no Oriente. No Ocidente, tivemos também a formação de um império, né, o Império dos Francos, mas isso será objeto de estudo do módulo 19. Tudo bem? Então, foquemos, por enquanto, nesse módulo 17. O Império Bizantino, portanto, ele pode e deve ser considerado um império formado logo depois da queda de Roma, ainda no final do século V, embora o seu melhor período, o período de apogeu do Império Bizantino, seja
o governo desse senhor aqui, ó, do seu Petrus Sabatos. Hã? Sim, eu coloquei aqui o nome dele, ó, Petrus Sabatos. Esse é o nome de batismo de um cara que entraria para a história, na verdade, com esses títulos, ou com esse nome, se preferir. César Flávius Justiniano. Tudo bem? Se você for analisar de maneira fragmentada, você verá que César é o título que passa a ser atribuído aos governantes em homenagem a César, obviamente, e se torna sinônimo de imperador, certo? Então, César Flávio Justiniano, o imperador dos Flávios, sobrinho do Justino, o imperador anterior. Justino não teve filhos, trouxe o sobrinho para a corte e o instruiu para que ele fosse coroado e exercesse da melhor maneira sua função no momento oportuno. E assim foi feito. O Justiniano não só exerceu muito bem a sua função, fundamentado naquilo que tinha aprendido, como já disse, entrará para a história como o principal imperador bizantino. Né? Nesse governo dele, nós temos o apogeu do império. Ele governa, como vocês podem ver, de 1527 e mil coisa nenhuma, né? De 527 a 565, totalizando 38 anos de governo, certo? Um governo relativamente longo, tá? Bom, o governo do César Flávio Justiniano, ele é marcado, ele é caracterizado por um conjunto de acontecimentos, um conjunto de realizações. Dentre elas, podemos e devemos citar essas que eu elenquei para vocês e que comentarei uma a uma a partir de agora. Primeiro, a centralização político-administrativa. Isso é uma característica de um governo imperial desde que o Caio Otávio Augusto, lembra dele, retornou vitorioso a Roma depois de vencer os egípcios na Batalha do Ástio. E no ano 27, atribui-se ao Caio Otávio Augusto alguns títulos, como o de Príncipe Senatus, Pontífice Máximo, Imperator e até mesmo Augusto. Lembra dessa história? Só estou retomando. Então, o Caio Otávio Augusto foi o cara que iniciou esse processo de centralização política e será denominado imperador. Com o César Flávio Justiniano não será diferente, afinal de contas, o Império Bizantino traz uma herança romana consigo. Embora a língua corrente fosse o grego, a religião era a religião cristã. Então, muito da cultura romana foi, né, absorvido naturalmente pelo Império Bizantino, pois outrora era parte do Império Romano. Essa centralização político-administrativa, como você já sabe, como já falamos em uma outra oportunidade, ela representa a concentração de poderes na figura do imperador. O imperador, portanto, além do poder político, ele tem o poder econômico, ele tem o poder administrativo, ele tem o poder militar, ele tem o poder religioso, enfim. Uma outra característica do governo do Justiniano foi a expansão territorial. Foi denominado de guerras de reconquista todo esse movimento de expansão do território para retomar, óbvio, o que era do antigo Império Romano. E ao longo do governo dele, ele conseguirá retomar muitos dos territórios que estavam sob o domínio daquelas tribos germânicas, denominadas de bárbaros, que haviam invadido a parte ocidental. Então, podemos assegurar que o Império Bizantino ele teve, por um período mais curto do que o romano, óbvio, mas ele teve uma configuração territorial muito próxima do que havia sido o Império Romano no seu apogeu. Tanto é que os bizantinos conquistaram territórios também no norte da África, também na Ásia Menor, mas serão confrontados principalmente pelos islâmicos. Os islâmicos vão iniciar sua expansão no século VII, então um pouquinho depois. Por isso que nós consideramos o governo Justiniano um apogeu.
foi a maior expansão territorial de retomada dos antigos territórios que faziam parte do Império Romano integrado. Só que no século VII, os islâmicos haviam surgido. Surgido, Fabiano? Sim. O profeta Maomé, o fundador do islamismo, ele nasceu 5 anos, sim, senhores, 5 anos depois do falecimento do Justiniano. Eles não foram contemporâneos, portanto. Justiniano faleceu em 565 e o Maomé nasceu em 570, ali na Península Arábica. Mas calma, nós vamos falar dos islâmicos também um pouco adiante. Eu só quero dizer para vocês que a partir de 630, os islâmicos iniciam um processo de expansão territorial responsável, né, pela ocupação de um vasto território no Oriente Próximo, na Ásia Menor, no norte da África, no sul da Península Ibérica, enfim. Mas no momento oportuno nós retomamos isso. Eu só citei antecipadamente para que nós ressaltemos a importância do Justiniano também no que se refere à retomada de territórios do antigo Império Romano. Uma característica aqui que deve ser olhada com cuidado e atenção é o cesaropapismo. O cesaropapismo não é simplesmente o poder religioso exercido pelo imperador, porque o exercício do poder religioso pelo imperador, ele faz parte da concentração de poderes. O cesaropapismo, ele dá um passo além, né? Se atentem para a palavra cesaropapismo. César, o Papa. Sim, senhores. Embora a religião do Império Bizantino fosse a religião cristã, eles não obedeciam ao Papa. Eles obedeciam ao imperador. Então, o imperador Justiniano é que fazia o papel de pontífice religioso, certo? Então, o nome é esse, Césaropapismo. César, imperador, Papa. Tá? O imperador é o chefe da igreja. É isso que significa. Então, não é uma mera concentração de poderes, vai além. Eles rompem com a igreja romana já nesse momento, ou pelo menos deixam de obedecer o Papa. A ruptura oficial viria quase 500 anos depois, como nós veremos ainda nessa aula. Tá bom? Beleza. Além do césaropapismo, o Império Bizantino, na figura do Justiniano, será o responsável pela consolidação do catolicismo ortodoxo naquela região. E até hoje, o catolicismo ortodoxo, ele predomina na Grécia e no leste europeu, de modo geral, inclusive na Rússia. Ok? Fabiano, o que vem a ser o catolicismo ortodoxo? O catolicismo ortodoxo, nos dias de hoje, ele faz parte da doutrina católica, porém é rompido com o Papa desde o século XI. O catolicismo ortodoxo, nós podemos dizer que é a consolidação do cristianismo no Império Bizantino a partir daquilo que o próprio imperador tomava como verdade religiosa. Eu não estou entendendo nada. Calma lá, eu vou explicar para você. A própria oficialização do catolicismo como religião romana, né, o cristianismo como religião romana, ele se dá no final do século IV, como nós sabemos, com o Edito da Tessalônica. Lembra disso? O imperador Teodósio foi quem oficializou o cristianismo como religião romana. Mas o cristianismo, ele era uma religião em construção. Tudo bem? Embora eu tenha colocado aqui catolicismo ortodoxo, eu quero fazer uma pequena correção, tá? Para que isso tome mais sentido no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos escrever assim, ó, tá? Eu deixei o finalzinho, no fim eu não utilizei. Cristianismo ortodoxo. Tudo bem? Porque daí a gente vai falar de igreja católica especificamente a partir do cisma, tá? Calma aí que vocês vão entender tudo isso que eu estou dizendo. Pode ficar tranquilo, certo? Então, ó,
consolidação do cristianismo ortodoxo, ok? E esse cristianismo ortodoxo, ele traz uma verdade religiosa, a questão da divina trindade. Essa divina trindade, que a alguns intriga, porque, embora seja uma religião monoteísta, o cristianismo propõe que três figuras se fundem numa única: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tudo bem? Então, essa doutrina é consolidada pelo Justiniano, pois ele acreditava também nisso. Claro que não era só ele, havia ali um grupo de religiosos que também compartilhavam dessa crença. Só que, como eu disse, o cristianismo era uma religião em construção, em processo de construção. Então, naturalmente, alguns grupos cristãos pensavam diferente. Como, por exemplo, um grupo denominado de arianistas, ou arianismo. Eles acreditavam que Jesus era uma figura humana só. Portanto, eles negavam a parte divina de Jesus. Consideravam-no, sim, de extrema importância religiosa, mas consideravam-no uma figura finita, como todos os outros indivíduos. Ele era homem, ponto, para os arianistas. Já os monofisistas, olha que curioso, eles não acreditavam que Jesus pudesse ser humano. Para os monofisistas, Jesus era apenas uma figura divina. Ele, de fato, era Deus entre os homens. Mas não reconheciam que, em algum momento, ele pudesse ter sido humano. Veja a discordância, a divergência e o confronto. Para os arianistas, Jesus era só homem. Para os monofisistas, ele era só Deus. Já para os nestorianistas, o nestorianismo, Jesus era homem e Deus, só que em momentos diferentes e não fundidos na mesma figura divina. Então, para eles, Jesus teria condições de se apresentar como homem, no primeiro momento, e depois como uma divindade. Pois bem, havia um bispo, que era o bispo de Ária, que doutrinava os seus fiéis no sentido de que Jesus era uma figura humana, como Maomé, por exemplo, como Abraão, por exemplo, que foram fundadores de religiões de extrema importância, mas figuras humanas. Já para os monofisistas, só a figura divina. E para o Nestório, um teólogo, ele era as duas coisas. O que o Justiniano fez? Tratou de persegui-los, denominou essas correntes de heresias e os executou quando pôde. Então, a consolidação do cristianismo ortodoxo se dará também em razão dessas perseguições e execuções dos que pensavam religiosamente diferente. Tudo bem? Então, em termos religiosos, o cristianismo ortodoxo se consolida como religião bizantina. Na questão jurídica, o Justiniano foi o responsável por escrever um código de direito civil, o Corpus Juris Civilis, o corpo do direito civil. Lembra da lei das 12 tábuas romana? Pois é. Ele toma a lei das 12 tábuas como referência e reescreve uma legislação. Ele adapta, inclusive, os ideais da legislação romana para a realidade do Império Bizantino. E escreve um conjunto de leis de mais fácil interpretação, denominado de institutas, que ele direcionou principalmente para os jovens, para que eles também se instruíssem na questão do direito. Além de todas essas realizações, vocês perceberam, são inúmeras, são de extrema importância, marcam um período, ele deixa uma marca registrada. Ele foi o responsável por ter idealizado a obra da catedral, da Basílica de Santa Sofia. E o curioso nessa denominação, que originalmente é
Hagia Sophia, certo? É que Santa Sofia não é uma santa do panteão de santos católicos, não. Santa sabedoria, lembra-se que em grego Sofia significa sabedoria. Então essa sagrada no sentido de santa, né, Hagia Sophia, essa sagrada sabedoria seria a sabedoria divina. Então Justiniano, ele bancou a construção de uma obra belíssima em homenagem, em adoração à figura divina. A catedral, ou basílica, melhor dizendo, de Santa Sofia, essa construção, ela trazia também inúmeras inovações arquitetônicas. A sua abóbada central, né, há relatos que dizem que os fiéis de dentro do salão central, quando olhavam para o alto, tinham a impressão que aquela cúpula literalmente flutuava. Ela era tão pesada que ela chegou a desabar num determinado momento, né, e teve que ser reconstruída. Mas, enfim, isso é uma outra história. Eu tenho certeza que na frente 2, se o Léo ainda não falou sobre essa construção, ele falará com maiores detalhes para vocês. Dentro da Basílica, tornaram-se famosos, né, os mosaicos, tornaram-se famosos ícones pintados nas paredes. Acontece que, a partir da invasão dos turcos otomanos em 1453, a basílica foi transformada em mesquita e os árabes cobriram as paredes com os seus arabescos, que são pinturas características dos islâmicos. Além disso, construiriam no entorno da Basílica de Santa Sofia os chamados minaretes. Botei aqui uma imagem para a gente olhar, dá uma olhada. Eu acho que vale bastante a pena, né, para que a gente tenha uma ideia. É uma fotografia, essas 4 torres laterais que você vê, tá, são minaretes e são símbolos das construções islâmicas, pois dessas torres os fiéis são literalmente chamados para que realizem as 5 orações diárias. É dessa cúpula que eu estava dizendo para vocês, ó, gigantesca e considerada uma inovação, né, da arquitetura naquele momento. Tudo bem? Volta um pouquinho, olha. Bom, percebe como o governo do Justiniano foi um governo de realizações? Pois é, não é à toa que o período de governo dele, como eu já disse, repito, é o apogeu do Império Bizantino. E é claro que, se o governo dele é o apogeu, tudo que vem depois, né, é inferior. Tudo bem? Não que haja uma decadência imediata, não é isso. Mas depois do período dele não há um outro período tão esplendoroso. O Justiniano teve que enfrentar uma rebelião contra ele, uma só. E o nome é um nome interessante. É a Revolta da Nica, de 532. Perceba que fazia 5 anos que ele estava no governo e o povo se rebelou contra ele. Niké, em grego, lembrando que o grego era a língua corrente na região, já falei isso para vocês, né? Onde Constantinopla foi construída, era uma antiga colônia grega chamada Bizâncio, então o grego era, né, muito familiar. E Niké, em grego, é o nome da deusa da vitória, né? Vitória em grego. Então a revolta passa a ser chamada Revolta da Nica, né? Porque os rebeldes entoavam os gritos de Niké, Niké, ou seja, a vitória contra o imperador bizantino. Não foi o que aconteceu. O embate se deu no hipódromo de Constantinopla. O hipódromo era um local, como o próprio nome já diz, onde havia corrida de cavalo. Na verdade, eram corridas de biga. Havia ali uma pista de corrida, né? E a biga, ela girava ali numa pista ovalada, para ser mais exato. Inclusive, vocês têm essa imagem na apostila de vocês. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha ali, que vale a pena, né? Uma vista ali, um plano, né, superior, claro, um desenho, porque só sobraram ruínas,
mas vale a pena para a gente ter uma ideia do que era. Cabia aproximadamente 100 mil pessoas ali, né, que assistiam a essas competições. E a rebelião começa depois de um jogo, o que nós chamaríamos hoje, né, de polo, um jogo de pessoas montadas em cavalo, jogando com um taco, uma bola, e era comum os times se dividirem de acordo com a orientação religiosa. Então havia ali monofisistas e cristãos ortodoxos se enfrentando. E eles acabaram se desentendendo, acabaram brigando e, de repente, voltaram-se contra o imperador. O imperador, temeroso de ver aquela multidão rebelada, pensou, inclusive, em abandonar o hipódromo. E é aí que a história valoriza a figura da esposa dele, chamada Teodora, e ela insiste para que ele não só se mantenha na tribuna do hipódromo, mas que haja exemplarmente. Ele solicita, então, ao seu general Belisário que reprima exemplarmente a rebelião. Os portões do hipódromo serão fechados e todos os que ficaram para o lado de dentro foram degolados. O número de mortos é elevadíssimo. Rios de sangue correram dentro do hipódromo, só que nunca mais ousaram se rebelar contra o imperador. É uma passagem que marca e mancha a trajetória do imperador Justiniano. Pois bem, é claro que houve, por parte daqueles que se rebelaram, um rancor que fica enrustido, mas eles sabiam que qualquer manifestação dessa insatisfação poderia ter uma repressão semelhante, né, similar. Então, eles foram segurando aquilo quanto puderam. E quando o imperador faleceu em 565, eles saíram às ruas para festejar a morte dele. Vejam vocês. Só que a história nem sempre é como nós queremos que ela seja. O falecimento do imperador Justiniano, desse imperador de extremo autoritarismo, marca o início da lenta, longa e gradativa decadência do império. Não foi da noite para o dia, mas depois do falecimento do Justiniano, nunca mais o Império Bizantino voltaria ao seu esplendor. Tudo bem? Bom, lá na frente, no século 8 e 9, ocorre um movimento denominado de iconoclasta, ou, se vocês preferirem, simplesmente iconoclastia. Queridos, um ícone era um objeto religioso que eles cultuavam como algo, né, sagrado, algo sacralizado. E na religião cristã ortodoxa, eles não cultuam nem imagens e nem ícones. Então, ocorre por parte dos ortodoxos, claro, um amplo movimento, uma ampla ação visando a destruição dessas imagens sagradas. E eles assim o farão. Tanto é que, quando conseguiam preservar algumas dessas imagens, elas eram literalmente escondidas, trancafiadas de maneira secreta, pois se os responsáveis pelo império descobrissem que o indivíduo tinha consigo uma dessas imagens, ele próprio poderia sofrer sanções violentas. Inclusive, tem um livro chamado O Ícone, que trata disso, trata dessa história. Ele é romanceado, mas trata, né, desses ícones um pouco mais, desculpa, um pouco mais adiante na história. Tá? Bom, então, iconoclastia, um movimento de destruição de imagens ocorrido no Império Bizantino entre os séculos 8 e 9. No século XI acontece o cisma que eu disse para vocês. Cisma vem da palavra cisão, tudo bem? Cisão, separação, racha, tá? Cisão, racha. Então, a separação da Igreja Católica. Lembrando que no Império Bizantino os fiéis já não seguiam o Papa, seguiam o Imperador, e no século XI a oficialização dessa cisão é feita
na década do ano 1050, em 1057 para ser exato. Surgem, portanto, a partir do século XI, duas igrejas católicas. Na verdade, né, existiam, mas agora configuram-se como duas igrejas diferentes. A Igreja Católica Ortodoxa Grega, submetida à supremacia de um patriarca, beleza? O patriarca de Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, submetida ao Papa. Então, a partir do século XI, a religião cristã tem duas igrejas, a Católica Apostólica Romana e a Católica Ortodoxa Grega. A partir do século XVI, com Lutero, a religião cristã teria também a Igreja Luterana. A partir de 1534, a Igreja Anglicana. A partir de 1537, a Igreja Calvinista e assim por diante. Tudo bem? Eu quero só concluir com vocês com um detalhezinho, tá? Eu vou escrever nesse mesmo slide, tá bom? Vamos lá. E para finalizar, então, 1453, como eu disse, os turcos otomanos conquistam Constantinopla, marcando o fim do Império Bizantino, como eu escrevi aqui, ok? Eu queria dizer que as muralhas de Constantinopla, elas foram por bastante tempo consideradas intransponíveis, extremamente seguras, protegeram a cidade, como nós falamos, por quase 1000 anos. Acontece que os turcos otomanos chegaram trazendo o que tinha de mais novo na história naquele momento, os canhões. Pois, naquela ocasião, os chineses já dominavam o uso da pólvora e ela chegava no Ocidente. Então, os turcos otomanos também não transpuseram as muralhas, eles as derrubaram. Certo? Muito bem, vou fazer com vocês alguns exercícios e, de novo, eu digo que se vocês tiverem dúvidas, procure o professor plantonista. Vamos lá? Então, ó, os exercícios estão aqui, farei 1, 2, 3, 4, certo? Primeiro exercício. Por que o Império Romano do Oriente ficou também conhecido como Império Bizantino? A resposta está aqui, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu escreveria assim, ó, pois Constantinopla fora construída na região de Bizâncio, vírgula, uma antiga colônia grega. Ponto final. Tudo bem? Pois Constantinopla foi construída na região de Bizâncio, vírgula, uma antiga colônia grega. Ponto final. 2. Vários conflitos religiosos marcaram a história do Império Bizantino durante o governo Justiniano. Sim, ele perseguiu todos os que eram os opositores, que ele denominava de hereges, lembra? Nesse contexto, qual o significado do cesaropapismo? Você pode descrever da maneira que está aí, ó, a submissão da igreja ao Estado, ou você pode escrever que o imperador era também o chefe da igreja. De qualquer uma das duas formas está correto, tá bom? Ou a submissão da igreja cristã ortodoxa ao Estado, ou que o imperador era o chefe da igreja cristã ortodoxa. Ainda se você quiser completar, você pode dizer que lá eles não obedeciam às ordens do Papa. Terceiro, a economia de Bizâncio, no período da Alta Idade Média, tinha aspectos característicos como, o monopólio de alguns setores pelo Estado. Claro, nós acabamos de dizer que o poder é concentrado na figura do imperador, e para quem ficou atento, eu disse, ele concentrava também o poder econômico. Lembra? Tá bom. E para finalizar, a civilização bizantina foi muito mais original e criativa, e em geral lhe creditam. Suas igrejas abobadadas desafiam em originalidade e ousadia os templos clássicos. É verdade, os templos greco-romanos, eles eram grandiosos, mas os fiéis ficavam sempre do lado de fora, lembra disso? Pois dentro do templo tinha colunas, não tinha espaço. Agora, essa abóbada gigantesca do teto da igreja de Santa Sofia
tinha um amplo espaço para os fiéis ficarem dentro dela, tá bom? Enquanto os mosaicos competem com obras como obras de arte, com a escultura clássica e a pintura renascentista. Aí o que ela tem de grandiosidade, né, na edificação, na arquitetura, os gregos tiveram na escultura e os renascentistas teriam na pintura, né? O mosaico está ali para disputar com eles, mas é uma disputa um tanto, né, um pouco mais difícil. Sobre o legado cultural bizantino, assinale a alternativa correta. E aí? Hum? Chegaram nela, né? A Basílica de Santa Sofia, construída em Constantinopla, com seus ícones e mosaicos, sintetizava a tradição artística bizantina. Beleza? Como eu disse, vocês terão um complemento sobre essa parte da arte bizantina na frente 2. Beleza? Se dúvidas tiverem, procure o plantão e faça as perguntas que acharem pertinentes. Prazer falar com vocês novamente. Um beijo, até a próxima. Tchau.